Opa! E aí, galera, beleza? Então hoje a gente vai começar a ver aqui os compostos nitrogenados, tá? Na orgânica. Vamos falar nessa aula sobre amidas e aminas. Ô, professor, dessa eu entendo das minas. Bem aí, bem por aí. Esses são os compostos que têm nitrogênio. Tá? Nada a ver esse aminas com o que você está pensando, não. Amidas e aminas são compostos com nitrogênio. Já vamos começar aí. Para quem está vendo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Vamos junto, vamos começar aí pelas amidas. Amidas são compostos nitrogenados, que são derivados da amônia, NH3. Tá? Como que a gente faz isso aqui? A gente vai substituir um ou mais hidrogênios da amônia por grupos acilas. Lembra o que é o grupo acila? A gente falou na última aula. Lembra? Então, a amida você também pode considerar como derivado de um ácido carboxílico. Você tinha esse ácido aqui. Opa! Cortamos fora o OH. Isso aqui virou um radical acila. Esse radical aí a gente vai substituir num NH3, né? Substituir um H. Então, basicamente, ela é essa estrutura aqui, é um carbonila, que é um C-O, ligado a um nitrogênio, não necessariamente a um NH2. Vai ser uma amida se tiver ligado a outras coisas, pelo menos a um radical desses aqui, um grupo acila. Mas os hidrogênios podem estar outros substituídos, ou por outros acilas, ou até por outras coisas, tá? Basicamente, isso vem de uma reação desse tipo aqui. Você tem um C-O, OH, R, com um NH3. Esse NH3 eu vou escrever ele diferente. Vou escrever ele assim. Pode ser que esse hidrogênio aqui, resolva aí reagir com aquele OH. O que funciona? O que vai formar isso aí? H mais OH vai formar H2O, forma água. Ficou uma valência livre aqui, ficou uma valência livre aqui. Eles vão se juntar e vai formar uma amida. A gente pode aqui classificar a amida ou quanto ao número de grupos, normalmente quanto ao número de grupos acila. Muito cuidado nessa classificação, por favor. Porque aqui nessa classificação é diferente. A gente vai ter amida primária, secundária e terciária. Lembra como que a gente falava do álcool primário, secundário, terciário, do haleto e de outras coisas? Quando é um álcool primário, é um ligado num carbono primário. Álcool secundário é um OH ligado no carbono secundário. Álcool terciário, OH ligado no carbono terciário. Aqui não, é diferente. Aqui vai ser quanto ao número de grupos acila. Que a gente vai formar as amidas primárias, secundárias ou terciárias. Então, se a gente tiver algo desse tipo aqui, isso aqui é uma amida primária. Isso é uma amida secundária. E uma terciária e isso aqui essa aqui é a amida terciária. Tá? Então, a primária, se você tiver NH2 ligados num radical acila. É secundária se tiver NH com 2 radicais acilas. E ela é terciária se ela for só o N ligado a 3 radicais acila. Beleza? Cuidado! Diferente aqui o primário, secundário e terciário do que a gente está acostumado.
muito cuidado, que as amidas primárias elas podem ser mono ou dissubstituídas. O que significa isso aí? E assim como as secundárias podem ser monossubstituídas. O que é isso? A gente pode ter, no caso, uma amida primária. É isso aqui, né? Isso é a amida primária comum. A amida primária monossubstituída, a gente vai trocar isso aqui por um radical qualquer. Substituir um H por um radical. Então é monossubstituída. A dissubstituída. Oh, apaguei tudo. Desculpa, vou ter que redesenhar. Então a gente viu que a monossubstituída troca um H por um radical. E a dissubstituída troca os dois Hs por um radical. Então a dissubstituída seria algo desse tipo. É um nitrogênio ligado num C dupla O e dois outros radicais orgânicos. Tá? Nomenclatura bem fácil. Né? A gente vai trocar, vai dar o nome do ácido e trocar o oico pela palavra amida. Bem tranquilo aqui, ó. A gente pode ter aqui, se a gente tivesse esse ácido aqui, é o ácido que? Metanoico. Aqui a gente vai ter a metanamida. Pode considerar também como ácido fórmico. Vai ter ali a formamida. Bem tranquilo isso aí, né? Ah, e se a gente tiver isso aqui? Opa, esse aqui não. Isso aqui não é uma amida. Isso aqui é uma amina, a gente vai ver. Se a gente tiver esse aqui, lembra de que ácido que vem isso aí? É o ácido benzoico. Isso aí vai ser uma benzamida. Tranquilo? Ah, e se eu tiver substituída aqui, ó, tiver... Não, vamos aproveitar o desenho, né? Se esse aqui for substituído. Opa. Deu problema aqui na caneta. Pera aí. E... Só um minutinho, galera. Um probleminha técnico aqui. Isso. Então, se a gente tiver ela se ela tiver substituída aqui, ó. Vamos fazer um diferente. Vamos fazer com esse aqui. Né? Se a gente tivesse isso aqui, é o quê? Ácido etanoico, que seria uma etanamida. Ou ácido acético, uma cetamida. Se a gente tiver isso substituído, por exemplo, por isso aqui, vai ser um metil acetamida. Metil etanamida, né? Metil etanamida, metil acetamida, bem tranquilinho isso aí. Beleza? Isso aí é amida. A gente vai pensar em um ácido em que a gente vai trocar ali o OH por um NH. E na verdade, mas a ideia de por um NH2, normalmente, isso numa amida primária. Mas a gente pode ter mais grupos ácidos ali no meio. Se a gente fosse dar o nome de uma secundária, a gente só ia ter que dar o nome de cada um dos radicais, né? Beleza? Aí seria acetilmetanamida, por exemplo. Tranquilo, né? A gente vai pensar, na verdade, numa amônia, num NH3, que a gente está substituindo um H
por um radical daquele tipo ali, que vem de um ácido. A amina é também a mesma coisa. Também são compostos nitrogenados derivados da amônia, do NH3. Só que a gente vai substituir o H, né, um ou mais desses hidrogênios, por um grupo alquila ou arila agora. Então a gente vai colocar um radical, vai ser algo assim, ou, opa, NH2, ou algo assim. Ah, e só cuidado, né? Você pode ter mais de um H substituído. Tá? As aminas são muito, muito importantes, tá? Tanto em medicamentos, corantes, né? Você conhece, por exemplo, a anilina, né? O corante anil lá é uma amina. Morfina é amina, nicotina é amina. E ele é muito, muito, muito importante nos sistemas biológicos. O nosso corpo é cheio de funções aminas. E por causa disso, que o nitrogênio é o quarto composto... o quarto elemento químico mais comum em compostos orgânicos, né? Em organismos vivos. O que a gente tem? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Em quarto lugar, ali a gente tem o nitrogênio. A gente consegue classificar de dois jeitos, ou quanto ao número de radicais, ou quanto à natureza dos radicais. Quanto ao número de radicais, a gente vai ter a amina primária, secundária e terciária, igualzinho aqui às amidas. Qual que é a origem? NH3. Substituir um H aqui, NH2, um radical, isso aqui é uma amina primária. Se eu tiver um NH com 2 radicais, isso aqui é uma amina secundária. Se eu tiver N com 3 radicais, pode ser um radical arila? Pode. Isso aqui é uma amina terciária. Tá? Igualzinho na amida, diferente lá do álcool, do haleto, por exemplo. Beleza? Não pode confundir isso aí. E posso ter uma quaternária? Claro que não, né? Nitrogênio faz 3 ligações, ele não é um carbono, é um nitrogênio. Tem 5 na última camada, não pode esquecer lá de trás. E podemos classificar quanto à natureza dos radicais, que podem ser as aminas alifáticas ou aromáticas, são as principais. Alifáticas são as cadeias, quando você tem cadeia aberta, tem lá. Por exemplo, aromáticas, quando você tem a amina ligada numa cadeia aromática, num anel aromático. Tranquilo, né? Nada demais. Como que é a nomenclatura e o PAC disso aqui? A gente vai dar o nome dos radicais que estiverem ligados ali no nitrogênio e terminar com a palavra amina. Se tiver mais de um grupo amina ligado numa cadeia alifática, o anel aromático, a gente chama de diamina, triamina. Tá? Então a gente vai ter, por exemplo, vamos ter aqui, por exemplo, isso aqui. Isso é uma fenilamina. Se tiver isso aqui, fenildiamina. Ortofenildiamina. Pode ser feniltriamina? Pode. Aqui. Metilamina. Dimetilamina.
Esse aqui, ó, cuidado, é um etil, fenil, metil, amina. Lembra? Ordem alfabética, nada demais. Se você souber dar nome de radicais, é só dar os nomes dos radicais ali e trocar por amina. A gente tem também nomenclatura usual, que são nomes particulares. Em geral, as aromáticas têm vários nomes particulares, né? A gente já falou de um deles e que eu inclusive fiz o desenho aqui, ó. Essa aqui, que é a fenilamina. Opa, que horrível isso aqui. Não estava olhando o que eu estava fazendo. Isso aqui, né, que é uma fenilamina, a gente chama também de anilina. Tá? Então ele tem vários nomes particulares. Eu não acho que vocês precisam decorar nada desses nomes particulares, tá? Tem que saber identificar o que é uma amina e saber dar um nome para uma amina genérica ali, né? Nome de cada um dos radicais, terminar com amina. Se tiver mais de uma amina, diamina, triamina. Beleza? Antes da gente terminar, vamos para uma curiosidade. Por que tem tanto... Eu falei que tem muitas aminas, né, no nosso corpo. Bom, vamos pensar em bioquímica. O que é... Vamos pensar... Lembra de uma proteína? Como que é uma proteína? Uma proteína é formada por vários aminoácidos. Aminoácido. Tem ideia do que é um aminoácido? Aminoácido. É amina com ácido. Como que é um ácido carboxílico? É assim, né? Ligados num radical. Se esse radical estiver ligado num NH2, viu o que a gente tem? Ó, radical, amina e ácido. Isso aqui é um aminoácido, componente das proteínas do nosso corpo e de tudo que é proteína por aí. Por isso que proteína é fonte de nitrogênio, você ouviu falar? Proteína sempre vai ter nitrogênio. Por isso que a gente tem tanto nitrogênio no corpo, em todos os organismos vivos tem bastante nitrogênio. Porque o nitrogênio é formador de proteínas. Né? Oxigênio, carbono, eles estão tudo que é composto tem oxigênio e carbono. Né? Nos açúcares tem, nos lipídios, mas nas proteínas, e hidrogênio nem se fala. O hidrogênio serve ali para preencher os buracos. E a proteína sempre vai ter esse nitrogênio aqui. Isso aqui é um aminoácido, não pode esquecer. Beleza, galera? Então é isso aí. Isso que tinha para falar de amidas e aminas. Próxima aula a gente termina ali um pouquinho, umas outras funções até um pouquinho menos importantes, menos difundidas ali, menos conhecidas, que faltam para a gente dar uma olhadinha, para depois a gente prosseguir na química orgânica em si, dar uma olhada lá em isomeria e reações e por aí vai. Beleza? Então é isso aí, né? Bem simplesinho isso aqui de amidas e aminas, mas tem que estudar, tem que saber reconhecer, tem que saber diferenciar uma amida de uma amina. São coisas bem diferentes. As duas têm nitrogênio, mas são diferentes. Beleza? Então é isso aí. Entra lá no site, entra lá no fórum de discussões, lá no fórum de estudos, deixa suas dúvidas, debatam, vamos indo junto, que agora está acabando de verdade a matéria. Beleza, galera? Então, valeu pela atenção e até a próxima. Fui!